11 erros de gestão financeira que podem quebrar a sua advocacia. Esse assunto é muito delicado porque, de modo geral, as empresas, todos os tipos de empresa, já têm esse calcanhar de Aquiles que é a gestão financeira. Existem diversos dados e pesquisas e estatísticas de entidades como o Sebrae, a Endeavor, juntas comerciais e tantas outras focadas, né, no empreendedorismo, que demonstram que, dos principais motivos de quebra, de falência das empresas, quase metade desses motivos são financeiros. Na advocacia, a situação é ainda um tanto mais grave, por quê? Porque muitos escritórios trabalham apenas com honorários de êxito. E isso torna tudo muito mais delicado. Por quê? Você fecha um cliente hoje, trabalha para esse cliente por meses, até anos às vezes, para depois ainda receber honorário parcelado, ou seja, é muito tempo, é um ciclo muito longo, desde o fechamento de contrato até a quitação desse valor que, né, foi faturado. Então, a advocacia precisa ter alguns parâmetros para ter esse ciclo, né, aquele volume da produtividade, de quantidade de processos por advogado, isso cada um tem que encontrar a sua conta. Mas isso também traz com que a gestão financeira precise de um olhar muito mais atento para a advocacia, porque ela pode representar um fator de risco muito alto. Então vamos entender o que é, em primeiro lugar, gestão e como que ela vai ajudar você a resolver esses possíveis erros, esses possíveis problemas. Em primeiro lugar, a gestão é tudo que é feito para planejar, organizar, dirigir e controlar os fluxos operacionais do escritório. Então, primeiro você desenha os fluxos e gerencia esses fluxos. A gestão legal, claro que é uma subdivisão da gestão no modo geral, mas ela tem a devida particularidade porque o escritório de advocacia é um negócio muito diferente de qualquer outro, né, qualquer outro tipo de empresa. Então, faz sentido a gente tratar por esse termo gestão legal. E ainda tem a questão, né, de legal operations, que trazem outras disciplinas, as outras competências, né, do legal operations, que dizem respeito a tudo que não é jurídico. Mas, enfim, nosso foco aqui é falar da gestão administrativa e financeira. Então, existe essa disciplina da gestão legal que cuida justamente da gestão do escritório. E ela é tratada pelo administrativo e financeiro porque é uma das áreas funcionais do escritório, né? O escritório tem diversas áreas funcionais, algumas dedicadas ao jurídico, algumas dedicadas à gestão. Então, essa é a área que vai cuidar da gestão. E falando então exatamente dos erros mais comuns na gestão financeira. E eu quero trazer, além dos erros, trazer um pouco aqui sobre como cuidar ou reverter esses erros que podem estar acontecendo. Então vamos lá. Primeiro erro: misturar as finanças pessoais com as do escritório. Eu não estou nem falando aqui nessa parte de ter uma conta bancária PJ e uma conta bancária PF, que isso é o básico. E nem tem tanta dificuldade para abrir uma conta PJ hoje em dia. É tão fácil isso que em questão de minutos dá para abrir, seja nos bancos digitais ou nos bancos tradicionais. Então não existe mais essa desculpa de dificuldade de abrir uma conta PJ. O ponto aqui é misturar o dinheiro. Por quê? Nem todo dinheiro que entra no escritório é do sócio. Eu falo isso, parece meio óbvio, mas eu falo isso porque eu já vi muitos escritórios fazerem isso. O escritório tem, bonitinho, conta PJ e conta PF. Aí entrou ali R$ 10.000 de honorário, o sócio pega e transfere tudo para a conta PF. Não é assim que funciona. É importante que o sócio tenha definido um valor de prolabore, e esse prolabore vai ser tirado de dentro de todo o conjunto de honorários que vão chegar. Por quê? Outras partes desses honorários vão servir para pagar as contas do escritório, vão servir para reinvestimento em estrutura do escritório, para contratações, né, folha de pagamento, para investimento em marketing, investimento em ferramentas. Então não é simplesmente pega o dinheiro e transfere para a conta do sócio, porque não é assim que funciona. O correto é que o sócio tenha um prolabore. Ah, mas o sócio fica preso só nesse valor fixo do prolabore? Não, ele também pode ter uma retirada de dividendos, aí pode ser mensal, trimestral, enfim, aí cada sócio define como é no seu escritório. Aí essa retirada de dividendos tem uma outra questão tributária.
mas é assim o jeito certo de se fazer. Outro ponto, não ter e não controlar um fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o quê? É aquele dinheiro que está entrando e saindo. Ah, então hoje entrou 3 parcelinhas aqui de 3 clientes, mas também pagou a conta de energia, pagou a conta de internet. Esse entra e sai de dinheiro é o fluxo de caixa. E é muito importante ter um controle sobre isso. O que é um controle? Minimamente uma planilha. Pelo menos uma planilha para lançar isso tudo. O ideal seria ter um software jurídico onde, além de registrar essas entradas e saídas, ou seja, receitas e despesas, você também vai relacionar as despesas fixas e as receitas de honorários com os processos de cada cliente. Então, essa é a forma certa de fazer, ter este controle de fluxo de caixa. Outro erro grave é ignorar certos custos ocultos que estão ali em pequenas despesas do dia a dia. Ah, é tal custo processual que não vou cobrar do cliente porque é baixinho. É aquele cafezinho. Agora, né, tem muito isso. Aquele custo ali dos tokens de inteligência artificial. Ah, vou carregar só mais um pouquinho de token para terminar um projeto, para dar um gás aqui nesse agente. Esses pequenos custos de pouquinho em pouquinho no dia, no final do mês, vai virando aquela bola de neve e esse custo sai de controle. Então, primeiro, é por isso que é importante ter, né, o controle de fluxo de caixa e mesmo os custos menorzinhos que sejam, precisam ser registrados lá ou na planilha ou no software jurídico, registrando essas saídas, né, esses pequenos custos. Outro erro grave, não ter controle sobre os impostos e outras obrigações legais. Existe na área financeira uma dupla definição de lucro, né? Tem o lucro operacional, que é o lucro antes dos impostos, tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso, e o lucro líquido, que é aquele depois de abater os impostos, outras obrigações fiscais, comissões, esse tipo de coisa. E é muito comum que algumas empresas não entendam, escritórios de advocacia principalmente, não entendam essa diferença. E acaba tomando por lucro uma única coisa, ou melhor, acaba tomando por lucro aquele lucro operacional. E aí não contabiliza os impostos que, a depender do faturamento, a depender ali da folha de pagamento e da própria retirada do sócio pro labore, vai ter um custo alto de impostos. Então, é importantíssimo calcular o lucro depois dos impostos e também ali na planilha ou no software jurídico ter campos específicos para lançar o valor de impostos. Outro erro muito grave é precificar errado. As coisas mais comuns na advocacia são precificar pela tabela da OAB, que é extremamente defasada, ou precificar ali pela cara do cliente, que também é uma prática péssima, porque ou você pode errar para mais ou pode errar para menos, e às vezes até perder o negócio. O certo é ter uma política de precificação. Existem técnicas e métodos para isso. Isso começa, na verdade, desde a definição dos produtos jurídicos, né, da prateleira de produtos jurídicos, daquela escada de valor. Tem também um vídeo aqui no canal falando sobre produtos jurídicos. E a precificação é um ponto importantíssimo na hora da criação dos produtos. Outro erro complicado é não investir em automações e automatizações. Por quê? As tarefas operacionais, aquelas tarefinhas chatinhas do dia a dia, repetitivas, existem aos montes no escritório. E deixar isso com o advogado que tem um salário alto ou com o próprio sócio é um erro terrível, porque você está colocando uma pessoa qualificada, que custa caro para o escritório, para fazer trabalhos que ou um estagiário, ou melhor ainda, uma inteligência artificial deveria estar fazendo. Então, é hora de começar a pensar muito sério nessas automações e automatizações. A automatização é aquela mecânica e a automação é aquela que envolve inteligência artificial. Se o seu escritório ainda não começou nessa jornada, já está tarde, é melhor começar o quanto antes. Outro erro complicado:
pedir empréstimos sem necessidade. Ah, o banco ofereceu um empréstimo. Opa, pega. Ou às vezes até faz algum sentido o empréstimo, mas não aloca aquele empréstimo em algo que vai gerar retorno. Empréstimo não é um problema sem ter empréstimo, tá? Vide aí os grandes nomes de educação financeira, eles mostram, ou investidores, esse tipo de coisa, eles mostram que o empréstimo muitas vezes é o que dá gás nas empresas, né? Pega as grandes empresas que estão em crescimento acelerado, as grandes startups, é o dinheiro, é o smart money ali que faz elas terem aquele gás. Então não é um problema ter empréstimos ou investimentos. O problema é usar esse dinheiro para coisas básicas, né? Usar para rotinas do escritório. Isso deveria ser utilizado em projetos específicos que vão gerar um retorno, que vão ter um retorno sobre o investimento. Então, na hora de pegar um empréstimo, aceitar um empréstimo que um banco esteja oferecendo, ou um investidor, alguma coisa do tipo, alocar esse valor em algo que vai gerar retorno financeiro. Não é só pegar esse valor e diluir nas contas fixas do escritório, nas folhas de pagamento, porque aí esse dinheiro foi perdido e não vai ser recuperado. Um erro também muito complexo é não reinvestir no próprio negócio. Seja através de empréstimo, seja através de investidores, né, venture capital, ou seja através do próprio lucro do escritório, precisa reinvestir no negócio. O que é reinvestir? É colocar mais dinheiro no negócio em áreas-chave que vão fazer ele crescer. Pode ser na contratação de uma ferramenta que vai gerar mais automação, pode ser na contratação de talentos que vão trazer maior capital intelectual para o seu escritório, pode ser na contratação de novas unidades estratégicas em locais que vão facilitar o seu acesso a novos clientes. Enfim, normalmente isso vai estar atrelado a algum planejamento. Mas reinvestir no próprio negócio, né, além dessas todas as coisas que eu falei, investir em verbas de marketing, verbas para o comercial, é essencial para o escritório continuar crescendo. Sem esse reinvestimento, o escritório vai viver estagnado para sempre. E não compreender o conceito de lucratividade. Isso é muito delicado porque um dos principais fatores que trazem lucratividade para o escritório é a produtividade. Então, o escritório que tem baixa produtividade, consequentemente, vai ter uma baixa lucratividade. Então, o que o seu escritório faz hoje para melhorar essa lucratividade? Você tem práticas aí no escritório hoje para melhorar essa produtividade? Nesses tempos que nós estamos vivendo, eu acabei de falar, automações, automatizações, integrações com outros sistemas. Esse é o segredo para ter um escritório mais produtivo e, consequentemente, lucrativo. E mais um erro aqui, não acompanhar indicadores financeiros. O que são indicadores? Eu gosto de usar aqui uma analogia com um carro, por exemplo. No carro você tem alguns indicadores. Você tem o velocímetro, você tem o odômetro, você tem o ponteiro da gasolina, você tem o ponteiro da temperatura. Tudo isso são controles que você está olhando para ver se está tudo em ordem no carro. Você também pode ter você está viajando para um lugar que você não conhece. O GPS que está te mostrando o mapa é um controle também. Ele está mostrando se você está... É um indicador. Tudo isso são indicadores para você se nortear se tudo que você precisa, né, fazer acontecer ali está acontecendo da forma que foi planejada. Aqui é um ponto importante. Indicadores só vão existir a partir de um planejamento. Você não tira indicadores do vácuo, do absoluto nada. Indicadores nascem de um planejamento. Então você tem um planejamento com objetivos, estratégias e táticas, e você tem indicadores para acompanhar se as estratégias estão acontecendo da forma certa para se chegar no objetivo. Isso são indicadores. É importante que você tenha para saber se você está indo no caminho certo. Né? Voltando aqui à minha analogia com o carro. Imagine que eu pegue aqui, estou saindo de São Paulo e quero viajar para a Bahia. E aí pego ali, não sei muito bem, e quando eu vou ver, eu estou indo, peguei a estrada ali, a Regis Bittencourt. Eu estou indo para o sul, mas eu preciso ir para o norte, para a Bahia.
Então, o que me ajuda nisso? Ter indicadores, qual a estrada certa que eu tenho que pegar. Então percebe que não ter indicadores na advocacia é a mesma coisa que você está dirigindo rumo, sabe-se lá para onde, e você não sabe onde vai chegar. Então isso parte de um planejamento. E também aqui no canal tem um vídeo, uma série de 3 vídeos sobre planejamento estratégico. É essencial ter um planejamento para o escritório. Mas um erro aqui é não ter o planejamento financeiro. Eu acabei de falar aqui do quão importante é ter o planejamento, e todo planejamento estratégico gera um planejamento financeiro, com o forecast, com as estimativas financeiras ao longo daquele período para o qual foi elaborado o planejamento. Muito bem, esses são os 11 erros que podem quebrar a sua advocacia. Normalmente é um conjunto desses erros que fazem uma empresa quebrar, não é um sozinho ou outro sozinho, é um conjunto deles, porque percebe que muitos deles são até interconectados. Então eu quero que você preste atenção aí na sua operação, no seu dia a dia, se estão acontecendo alguns desses erros. É muito importante para você começar a corrigir isso, ter a setorização do seu escritório, ter os fluxos operacionais organizados, ter POPs, os procedimentos de cada um desses setores do escritório, ter bem organizado quem são os responsáveis e as funções em cada uma dessas tarefas e atividades dentro dos setores. E, depois disso tudo organizado, ou seja, processos organizados, pessoas bem alocadas, colocar tecnologias para fazer as automações nos lugares certos, da forma certa, para que tenha mais produtividade. Essa aqui é a receitinha básica de como ter um escritório produtivo e, consequentemente, lucrativo. Se esse vídeo foi útil para você, deixa a sua curtida aqui e vai me ajudar a levar esse vídeo para outras pessoas. E se você ainda ficou com dúvidas, sobre esses 11 erros aqui ou outros erros que talvez eu não tenha citado, e você quer tirar essas dúvidas, deixa aqui também seu comentário. Vamos trocar essa ideia para ajudar seu escritório a melhorar cada vez mais, ser mais produtivo e principalmente lucrativo.